na parte de texturização da piscina, que é um elemento aí mais detalhado, né, que o restante do projeto. Então observem que há várias texturas de efeitos aqui, vários efeitos de sombreamento para dar profundidade aos elementos. Então começarei agora definindo esses efeitos. Então no nosso arquivo eu vou começar aqui a distribuir o nosso efeito de textura através da borda aqui. Então vou selecionar aqui a minha borda com a ferramenta de movimentação, né, que é o Move Tool, mas ela também seleciona, é isso, a minha camada. Então estou selecionando aqui a piscina da borda. Vou escolher uma textura para definir essa parte da borda. Vou escolher aqui esse mármore. Essa textura eu já tinha escolhido previamente, né? Já tinha definido. Vou definir aqui um pattern, ok, e vou aplicar agora o efeito do meu pattern aqui. Vou deixar com esse mesmo valor de escala. Se for necessário eu ajusto posteriormente. E nesse efeito da borda aqui eu vou criar um pequeno sombreamento, né, para começar a trabalhar com essa sobreposição de camadas aí. Vou dar um ok. Esse mesmo efeito eu vou aplicar para a camada da segunda borda, aqui a borda interna. Então é botão direito, copiar o estilo de layer, seleciono a camada seguinte aqui e copio o estilo de layer para ficar com esse efeito aqui. No próximo efeito, que é relativo aqui ao fundo da piscina, e uma parte aqui que é mais elevada, que é um formato aqui de um banco, né? Então definiremos aqui uma textura de um azulejo. Então vou escolher aqui na minha biblioteca uma pastilha com efeito aqui de azulejo. Vou escolher esse efeito de cá. Na verdade tanto faz, né? Vou definir aqui o pattern e vou aplicar esse efeito agora no fundo da piscina. Vou diminuir a sua escala, vou botar a escala aqui de 7, vamos ver, de 10. Não, pode ser uma escala de 10 aqui. Excelente. Só que no detalhamento desse fundo aqui eu preciso dar um efeito de profundidade para deixar a piscina com a aparência de que ela possui um fundo, né, um fundo bem rebaixado. Para isso eu vou usar agora o efeito do Inner Shadow, uma sombra interna, e observem, conforme eu vá aumentando aqui a distância, ele vai criando uma profundidade a mais na minha piscina, ok? Então vou definir uma distância aqui, e nesse tamanho do sombreamento eu vou colocar ele um pouco mais espaçado. Então observem que a piscina fica realmente com um efeito aí de profundidade. Esse mesmo efeito vai ser aplicado aí no banco. Então eu vou copiar aqui o efeito e vou colar aqui o efeito no banco, ok? Tenho aqui a minha profundidade. Esses efeitos aqui de detalhamento aqui na piscina eu vou fazer posteriormente, e eu vou fazer agora o efeito da água na piscina, ok? E para esse efeito eu vou fazer de um modo diferenciado. Eu vou selecionar aqui a minha camada estrutura, e na primeira ferramenta aqui da barra, que é a seleção por marca, eu vou escolher aqui a opção de marca em elipse. Isso na camada estrutura, ok? Vou selecionar aqui alguma região com o Shift do teclado. Eu seguro o Shift do teclado e clico aqui para fazer a minha região circular. Vou movimentar aqui essa região, e se por acaso eu quiser alterar o tamanho dessa região circular aqui, eu faço o botão direito do mouse e transformar a seleção. Então eu posso segurar aqui o Shift e o Alt conjuntamente para aumentar aqui a minha seleção. Observem que eu tenho aumentado. Confirmo aqui
no V para aumentar essa seleção e vou criar agora uma nova camada. Então essa camada aqui vai ser a camada de água. Ok, vou escolher uma cor qualquer aqui com a ferramenta do balde, pinto e desseleciono. Então essa camada aqui da água, ela vai ficar aqui sobre a borda, né? Só que embaixo da cascata, e eu vou ter que usar uma textura aí de água para aplicar nessa minha camada. Então vou abrir uma textura de água da minha biblioteca. Vou utilizar, pode ser essa textura aqui, não muito pequena, vou escolher uma textura maior. Melhorou. Defino o pattern, mesmo procedimento dos demais elementos, ó. E aplico a textura na minha camada. Então pattern, escolho aqui a textura de água. Observe que a textura vai ficar se repetindo aqui no meu layer. Eu vou aqui aumentar a minha textura para parar essa repetição. Então eu posso vir diminuindo a textura aqui, ajustando, né, pelo próprio mouse aqui, ó. E o interessante aqui nessa textura, vou dar um OK, é que eu vou controlar a sua opacidade, porque eu tenho que ver o fundo da piscina. Então, selecionando aqui a minha camada, na guia de layers aqui eu tenho a opção de opacidade. Eu posso vir diminuindo aqui, ó, o meu layer. Então observe que ele vai começar a deixar uma textura aqui, ó, de água na minha piscina, ok? Você vai controlar aqui qual é o valor ideal. Eu deixei aqui o valor de 70. Então para mim está ótimo. E aqui está criado o efeito da minha água na minha piscina, ok? Você pode dar mais transparência se o fundo ficar um pouco, né, escondido. Vou botar assim, acho que assim melhorou. O valor de 59 ali. Então vai ficar a critério essas medidas aí. E no próximo passo, no vídeo seguinte, eu vou detalhar aqui a parte da cascata, né? Onde eu tenho uma cascata aqui com uma caixa d'água e uma escada aqui que é uma escada de acesso a essa caixa, ok?